Olá, muito boa tarde a todos e a todas. Estamos iniciando mais uma live aqui pela Escola da Advocacia Geral da União. Desta feita, receberemos o professor Pedro Henrique Nogueira para trabalharmos a temática da flexibilização das empenhorabilidades. Esse é o tema da nossa live desta tarde, saudando a todos que estão ingressando e pedindo para clicarem aí no coração ao lado direito inferior da tela, para que os demais colegas sejam avisados do início da nossa live. Vamos aguardar o ingresso do professor Pedro Nogueira, destacando que essa sequência de lives organizadas pela Escola da Advocacia Geral da União faz parte aí do projeto Escola em Casa, Danilo Santana, e que tem o compartilhamento de todos os diretores regionais da Escola da AGU, da primeira região, Rodrigo Ribeiro, da segunda região, a doutora Cristiane Iwakura, da terceira região, a doutora Rita Nolasco, da quarta região, o doutor Eugênio Batesini, e por mim, aqui na quinta região, Marco Aurélio Peixoto. Estamos aqui recebendo agora, já dividindo a tela, professor Pedro Henrique Nogueira. Boa tarde, meu amigo, tudo bem? Meu querido amigo, como é que você está? Tudo bem, Marco? Tudo ótimo, graças a Deus. Deixa eu apresentar o nosso convidado ilustre desta tarde, professor Pedro Henrique Pedrosa Nogueira, pós-doutorando, melhor dizendo, pela Universidade Federal de Pernambuco, pela UFPE, é doutor em Direito pela UFBA, pela Universidade Federal da Bahia, mestre em Direito pela UFAL, Universidade Federal de Alagoas, que é o seu estado, preside atualmente a nossa Associação Norte-Nordeste de Professores de Processo, a ANEP, é membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, membro também da Associação Brasileira de Direito Processual, a BDPRO, e do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual. É professor associado da graduação e do mestrado da Faculdade de Direito de Alagoas, da UFAL, é professor no Centro Universitário Tiradentes, UNIT, é árbitro e consultor jurídico, além de ser advogado no Maranhão e Nogueira Advogados Associados. E é autor, né, deste livro aqui, que é uma das obras mais recomendadas na temática de negócios jurídicos processuais, né? O tema é envolvente, mas não é o tema que trataremos aqui nesta tarde, porque a gente vai falar sobre flexibilização das empenhorabilidades. Mas eu não podia deixar de fazer a propaganda do seu livro, porque efetivamente é um clássico, né? Esse tema de negócios processuais, o professor Pedro Nogueira trabalhou no seu doutorado, né? Foi a sua tese de doutorado, sob orientação do professor Fred Didier Júnior, e destacar que no mestrado ele foi orientado pelo professor Marcos Bernardes de Mello, tratando sobre a temática da ação de direito material em face do direito fundamental à jurisdição. Pedro, meu amigo, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Queria lhe passar a palavra aí para as suas considerações iniciais e já para que você possa contextualizar, apresentar, né, de modo geral aí o tema escolhido para a nossa conversa desta tarde. Marco, mais uma vez, muito obrigado. Eu fiquei muito honrado com o convite para poder participar aqui dessa live. Eu já tenho assistido algumas lives que você tem promovido aí pela Escola da AGU, lives fantásticas, e eu me sinto realmente muito honrado, e ainda mais poder conversar contigo, né? Que além de um grande jurista, um grande professor, é uma pessoa querida, uma pessoa por quem eu tenho uma grande admiração, pessoal e profissional também. Então, para mim é um privilégio, no contexto aí de isolamento social, né? Embora que aqui em Alagoas o isolamento já não está tão sério assim. Aqui também. Eu, por exemplo, Aqui em cheguei Pernambuco do também. escritório há pouco tempo, eu estava na rua. Aqui em Pernambuco também. Graças a Deus as coisas estão mais calmas, né? Espero que assim continue, né? Tomara. Mas mesmo com essa flexibilização, a gente tem uma restrição em termos de viagem e a gente não está podendo se encontrar, né? Então, fazer uma live contigo é uma oportunidade para revê-lo e também conversar, né? Uma oportunidade de a gente conversar, bater um papo, coisa que ficou mais difícil aí nesse ano. Então, é uma satisfação para mim. Tá? Quero cumprimentar todos que estão aqui assistindo, aqueles que vão assistir posteriormente, que acredito que a live ficará disponível, né, no IGTV. Isso, é bom lembrar que as lives, viu, Pedro, elas ficam disponíveis aqui no IGTV da escola, são exportadas depois também para o YouTube da Escola da AGU
e as nossas lives estão indo agora também, estão sendo carregadas para as plataformas de podcast. A AGU tem utilizado o podcast no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast. Então, as nossas lives também estão sendo exportadas para as plataformas de podcast. Maravilha. Então, é um prazer estar aqui contigo, né? Cumprimentar também aos que entraram aí e deixar um abraço para todos. Quando a gente está falando, a gente não consegue perceber exatamente quem entra, né? Às vezes já vi alguns professores ingressando aí. Eu vi muita que gente o professor entrando, Brusque, Roland né? O professor aí, América. América entrou também. Isso, Nilson também. Eu não quero correr o risco de depois pecar por omissão, né? Sair citando e esquecer alguém, não. Deixa aqui um abraço geral para as pessoas que estão entrando. Em relação ao tema, Marco, esse é um tema que vem sendo do meu interesse já há algum tempo. As empenhorabilidades, né? E, de modo especial, a flexibilização. Né? Porque a empenhorabilidade funciona como uma espécie de imunidade patrimonial que o sistema jurídico, falando de forma mais abrangente, faz incidir sobre bens. Às vezes, a responsabilidade patrimonial é mais ou menos limitada. Isso depende de circunstâncias políticas, circunstâncias históricas. No direito brasileiro, eu particularmente entendo que as empenhorabilidades, que funcionam então como restrição à responsabilidade patrimonial do executado, são muito generosas. Eu acho que o nosso rol de empenhorabilidades é extenso, e acho que é extenso demais. Mas ela funciona desse modo. Politicamente, o sistema jurídico define quais bens devem permanecer imunes à atividade expropriatória. Então, aqueles bens são indicados como bens impenhoráveis. Então, esse é o pano de fundo, né? Onde se insere a empenhorabilidade. E quando a gente fala em flexibilizar a empenhorabilidade, a gente está se referindo às formas que o próprio sistema prevê para que essa proteção, essa imunidade, deixe de existir. Então, a gente, assim, numa aproximação aqui bem rápida, a gente poderia estabelecer 3 formas de flexibilização. Flexibilização legislativa, que é quando a própria lei cria uma empenhorabilidade, mas se encarrega de abrir exceções. Nós temos muitos exemplos no direito brasileiro. A própria empenhorabilidade do bem de residência comporta várias exceções. Então, existem flexibilizações legislativas. Por exemplo, o imóvel que o devedor utiliza para a sua residência é empenhorável. Mas essa empenhorabilidade não prevalece se o crédito que origina a execução tem origem em impostos prediais relativos a um imóvel. Então, é uma exceção legislativa. A Lei 8.009 de 90 prevê já essa exceção. A gente brinca, né, em relação à lei da empenhorabilidade do bem de família, que a gente estuda mais as exceções do que a própria empenhorabilidade. A lei é para garantir a proteção do bem, mas, na verdade, as flexibilizações legislativas são tão extensas também que a gente acaba estudando mais as exceções do que a própria regra, né? É verdade. E hoje, por incrível que pareça, né, por mais paradoxal que possa parecer, mas se a gente for estudar ou examinar a Lei 8.009, pura e simplesmente a lei, é um problema, porque a jurisprudência praticamente já reescreveu a lei. Isso. Então, é uma desorientação. A lei, por exemplo, diz que o bem protegido é aquele pertencente à entidade familiar, mas o STJ já disse que se o devedor solteiro possuir um bem com essas características, ele também goza do mesmo privilégio. Isso. Não estou entrando aqui no mérito se a decisão é boa, é ruim, se é acertado ou errado, é apenas constatando o fato. Não dá mais para estudar, por exemplo, as empenhorabilidades do bem de residência apenas simplesmente se deparando com a lei. Você tem que fazer um estudo jurisprudencial, porque os precedentes praticamente reinterpretando, né, praticamente reescreveram. Tem decisões, por exemplo, que entendem e o devedor pode locar o bem de residência
e o aluguel proveniente da locação recebe o benefício da impenhorabilidade, ou seja, essa é uma impenhorabilidade que não está prevista em lugar nenhum, mas o STJ acabou admitindo essa possibilidade, criando, portanto, uma nova hipótese, né, que não está redigida na lei. Né? Então, nós temos a flexibilização legislativa, temos a flexibilização negocial, da qual a gente não vai falar, você já disse que a gente não vai falar aqui de negócios processuais, mas ela existe hoje em dia. O próprio Código permite isso expressamente. Então, as partes podem fazer um acordo e ressalvar da penhora determinados bens, independentemente de qual seja o bem, independente também do critério, do motivo, você pode fazer um acordo com a parte e dizer, olha, esse bem aqui não vai entrar na execução. Assim como você também pode fazer o contrário. Né? Você pode transformar um bem impenhorável, um bem que, segundo a lei, seria impenhorável, e convertê-lo em bem penhorável. Isso é possível através da negociação processual. E há também a flexibilização judicial, que é feita por decisão judicial ou decisão jurisdicional. Essa é um pouco mais problemática. E é problemática pelo fato de que o nosso direito não previu, e eu acho que isso é ruim, mas o fato é que o nosso direito não previu, ou raramente previu, hipóteses em que expressamente o juiz está autorizado a flexibilizar uma impenhorabilidade. Em outros ordenamentos jurídicos, por exemplo, isso é possível. Então, o legislador remete para o caso concreto e diz: o juiz, examinando circunstâncias, está autorizado a, dentro de uma certa margem, flexibilizar a impenhorabilidade. Por exemplo, impenhorabilidade do salário. Então, o juiz poderia, diante de certas circunstâncias, avaliando a remuneração do devedor, avaliando o crédito que está sendo executado, ele poderia, dentro de uma margem, estabelecer quanto daquele salário poderia ser penhorado. Mas nós não temos uma regra desse tipo, com esse parâmetro no direito brasileiro. Mas mesmo não tendo uma regra com essas características, o fato é que a nossa jurisprudência, no sentido amplo, eu não estou me referindo apenas à jurisprudência dos tribunais superiores, mas de uma forma geral, os juízes costumam adotar posturas ativistas em matéria de impenhorabilidades. Isso é curioso. Eu não sei, isso merece um estudo empírico, né? Porque há certos assuntos, impressionante como isso é sintomático, há certos assuntos que acabam gerando um volume muito grande de decisões ativistas. Eu considero decisão ativista aqui, para a nossa conversa, aquela decisão que foge dos limites enunciados na lei. Então, se a lei diz que não pode penhorar, o juiz vai lá e diz, não, aqui eu vou aceitar que se penhore, mesmo a lei dizendo que não pode. Esse é um dos temas em que isso mais ocorre, né, Pedro? É impressionante como a gente... Você falou aí da impenhorabilidade de salário, que eu sei que você vai voltar a tocar nesse aspecto mais à frente, mas é impressionante como a gente identifica decisões de juízes de primeiro grau e de tribunais locais criando, digamos assim, interpretações as mais absurdas possíveis no que diz respeito à impenhorabilidade de verba de natureza salarial, enfim. E aí chega o Tribunal Superior, interpreta também, mas é impressionante como esse é um tema que a magistratura, de uma maneira geral, acaba interpretando demais, né, com, digamos assim, pensamentos os mais variados possíveis, o que força a discussão da matéria a chegar aos tribunais superiores, em função de temas que, efetivamente, se a legislação tivesse, digamos assim, amarrado de uma forma mais adequada, ou se tivesse delegado ao magistrado, como você está colocando aí, só que com parâmetros pré-estabelecidos, a gente tivesse mais segurança. Mas a grande verdade é que a gente, conversando, enfim, com a advocacia, com os advogados que militam, por exemplo, mais na seara, né, na atividade executiva, em relação a discussões atinentes à impenhorabilidade, tanto de verba salarial, ou também, né, você falou de bem de família, né, a gente também identifica pensamentos os mais variados possíveis, né, de interpretação, não só nos tribunais superiores, quanto à interpretação, quanto à penhora, né, a proteção
contra a penhora dos bens de família. Então, isso é algo que, efetivamente, a América está colocando interpretação muitas vezes abusivas, mas é aquilo, né? Não se deu margem, aparentemente, né, Pedro? O legislador não deu margem para a interpretação, mas parece que há um empoderamento em relação a alguns aspectos, e esse é um deles, para que a magistratura interprete de forma diversa. Nilson está colocando aqui, ó, se pegarmos só a imperabilidade do salário, só no STJ já se constata um volume, Pedro, significativo de posições que ultrapassam os limites da lei. É a mais pura verdade. Você vê, por vezes, turmas do STJ divergindo no que diz respeito a esses limites da imperabilidade de salário. E isso, viu, Nilson? Se a gente pegar de 2016 para cá, né, da vigência do Código para cá, nós estamos falando de 4 anos e a gente encontra interpretações as mais variadas, comprometendo, Pedro, a própria segurança jurídica, né, amigo? Sem dúvida. As interpretações são variadas e, além de serem variadas, o que me preocupa é que, às vezes, são contra a lei. E eu tenho, Marco, me preocupado muito com isso, em tratar os problemas como eles são. Não adianta a gente achar que vai corrigir os problemas legislativos, as lacunas legislativas da nosso ordenamento jurídico com decisões ativistas. Isso é um equívoco. E, assim como nós, na doutrina, temos que também ter muito cuidado e, muitas vezes, partimos para propostas doutrinárias carregadas de um voluntarismo doutrinário. Então, você sai do seu limite, né? Você deixa de ser um estudioso e, praticamente, você está reescrevendo ou escrevendo o que não está escrito no texto normativo, ou aquilo que você não pode construir através da interpretação a partir do texto normativo. Também não se trata de, pura e simplesmente, interpretar literalmente, não é isso. Não é isso, mas se o código ou a lei diz que o salário não pode ser penhorado até 50 salários mínimos, isso é uma questão matemática, né, Marco? Tem uma baliza ali, não tem? É uma questão onde, matemática. Né? Se a norma diz isso, depois a gente vai comentar, vai voltar a esse assunto, mas assim, se a norma diz que até 50 salários mínimos não pode penhorar, e o juiz permite penhora até 30 salários, então a norma está sendo descumprida. É uma questão matemática. Isso. É a mesma coisa de dizer, antes a lei previa que o bem era absolutamente impenhorável. Agora a lei só diz que ele é impenhorável. Impenhorável. É como se eu dissesse, olha, é proibido fumar. Isso é diferente de dizer é terminantemente proibido fumar? Não, a mensagem é a mesma, eu não posso fumar. Às vezes o advérbio é ilustrativo, é desnecessário. Redundante, né? Exatamente. Então, eu me preocupo com essas interferências, né? Mas eu acho assim, apesar desses problemas todos, eu tenho acompanhado a evolução dos precedentes do STJ nesse aspecto, e eu, pessoalmente, eu vou confessar aqui, eu gosto das soluções que o STJ dá, mas gosto, assim, é aquele sentimento, sabe aquela coisa de você achar, bom, acho que essa decisão é boa do ponto de vista da justiça, seria bom que o nosso ordenamento fosse assim, seria bom que o nosso ordenamento tivesse uma válvula de escape para o juiz ter alguma margem para atingir o salário, por exemplo, ou outros bens, como, por exemplo, a poupança, que eu acho uma imoralidade, Marco. Eu acho uma imoralidade no Brasil o sujeito ser protegido com a impenhorabilidade da caderneta de poupança até 40 salários mínimos, se ele não tem outros bens. Isso não faz nenhum sentido. O sujeito vai ser poupador à custa do calote nos outros. Pois é. História é essa? Incrível, né? Isso é incrível. Quer dizer, eu pego o dinheiro emprestado, pego o dinheiro que eu tomei emprestado, jogo numa poupança, o credor não pega de volta. Maluquice. Surreal. Então, seria necessário, primeiro, que nós tivéssemos um rol um pouco menor de impenhorabilidades. Segundo, que o juiz tivesse expressamente consagrado no ordenamento jurídico essa possibilidade de flexibilizar as impenhorabilidades em situações particulares.
Isso seria menos violento e daria mais segurança jurídica. É assim que eu penso. O Pedro, a gente tem propostas de alteração legislativa que estejam em curso no Congresso Nacional para mexer nisso. Você tem conhecimento de propostas de alteração legislativa que eventualmente viabilizem deixar, digamos assim, mais amarrado, em menor número, mas mais amarrado, o rol de bens impenhoráveis, né, o rol de impenhorabilidades, e que possam, eventualmente, também, dentro dessa sua segunda proposta, delegar uma margem de flexibilização, um espaço de flexibilização para que o magistrado assim atue, a exemplo do que a gente tem em outros ordenamentos jurídicos. É só para passar uma opinião aqui que chegou da Vanessa, mas muitas vezes mantém o dinheiro em poupança para evitar penhora, mas utiliza a conta como se fosse conta corrente só para frustrar credores. São as contradições do nosso ordenamento. Mas fale aí sobre essa questão das propostas legislativas, Pedro. Veja só, Marco. Na minha opinião, a melhor proposta legislativa que nós já tivemos nesse assunto foi aquela trazida no projeto de lei que redundou na Lei 11.382. Foi aquela lei de 2006 que completou a reforma da execução. Isso. Veio a 11.232 e depois a 11.382. A 11.232 e a 11.382, perfeito. Exatamente. Eu me refiro a 11.382. A segunda, 2006, a 382. A segunda. Isso. Porque essa proposta trazia duas flexibilizações muito interessantes. Uma em relação ao salário. A norma dizia que era impenhorável o salário, seguindo a nossa tradição de proteger o salário como garantia de subsistência do devedor, mas o juiz poderia permitir a penhora em até 40% daquilo que excedesse a 20 salários mínimos. Então, vejo que isso é uma ponderação muito bem feita, né? Porque você tem aí 20 salários mínimos, vamos arredondar aqui, 20 mil reais, um belo salário. Sim. Acho que a maior parte das pessoas consegue viver bem com esse salário no Brasil. Com certeza. E você destacar 40% do que exceder a isso. Do que passar. Permitir. Então, me parece que essa é uma proposta magnífica. Fantástica. O que aconteceu? O Lula, à época, vetou. Um veto presidencial. Outra proposta era justamente em relação ao bem de família, o bem de residência. A proposta era admitir a impenhorabilidade do bem de residência, como nós temos hoje, mas até o limite de 1.000 salários mínimos. E autorizar que o bem que superasse essa importância de 1.000 salários mínimos pudesse ser penhorado e o excedente a 1.000 salários mínimos fosse entregue ao devedor com cláusula de impenhorabilidade. Vejo que essa é uma medida muito interessante, porque preserva o devedor, dá ao devedor uma condição de garantir moradia. Com 1.000 salários mínimos ele consegue isso no Brasil. Em 2006 conseguiria e consegue ainda hoje. E, por outro lado, abre margem para que as execuções possam utilizar também do bem de família. Então, é muito interessante essa proposta. Infelizmente, também foi vetada. Também foi objeto de veto, né? Eu vejo como é curioso isso. Essas duas propostas, Marco, foram aprovadas no Congresso e vetadas pelo presidente da República. 4 anos Pedro, depois... aí eu te pergunto, elas não foram requentadas na tramitação do Código de Processo Civil de 2015, não? Pois é, elas não, o Código não conseguiu emplacar. É isso que eu acho curioso. Que 4 anos depois, a gente está aí num período muito próximo, né? E olhe que o Código praticamente incorporou os dispositivos dessa reforma, praticamente estão incorporados no texto do CPC. Né? Foi uma parte muito pouco mexida. Mas isso não conseguiu ser emplacado durante a tramitação legislativa. Veja que curioso, né? Em 2006, o Congresso Nacional aprova essa interferência, essa flexibilização das impenhorabilidades. Mas em 2010 até 2015 é o Congresso que não consegue
Pois é, emplacar isso. e era praticamente o mesmo Congresso, né? Porque assim, a gente olhar para o Congresso de hoje, ele é muito renovado em relação ao Congresso de 2 anos atrás, evidentemente. Mas aquele Congresso ali da tramitação do CPC, que se tornou o CPC 2015, era praticamente o mesmo Congresso que teria, o que acabou aprovando a Lei 11382 e que teve esses dispositivos vetados. Então, assim, se tivesse isso, de repente, sido, digamos assim, trazido novamente à tona, requentado, né, como eu falei, talvez, quem sabe, né, tudo bem, a presidente da República era da mesma linha política anterior, mas não significa que isso pudesse necessariamente ser objeto de veto novamente. E como você falou, são duas propostas bastante razoáveis, né, bastante interessantes, com a proteção de um lado, mas também olhando, né, dando aquela tentativa de preservar o credor também do outro lado para garantir a efetividade da execução. E hoje nós temos propostas, você tem conhecimento de propostas em andamento, em curso no Congresso Nacional, que possam alterar, por exemplo, as regras atuais do CPC 2015 no que diz respeito às impenhorabilidades? Eu desconheço. Não sei se existem. Realmente eu não tive conhecimento de novas propostas que pudessem interferir nesse ponto. Mas eu acho que as futuras propostas deveriam seguir essa tendência que, infelizmente, não conseguiu ser emplacada em 2006. Eu acho que esses dois pontos são centrais nas impenhorabilidades. É mexer no salário e mexer no bem de família. No bem de família. Claro, com prudência, com proporcionalidade, que era o que se fazia. Né? Porque o que o CPC consagrou, possibilidade de penhora naquilo que excedia 50 salários mínimos, a gente sabe que isso é uma ficção no Brasil. A chance disso acontecer de alguém receber acima de 50 salários mínimos, né? Estar devendo e não ter patrimônio, e então o juiz determinar e conseguir penhorar aquele salário, a gente sabe que é uma combinação muito improvável. Não, acontecer tudo isso é uma chance mínima realmente da gente ter a aplicação disso. 50, vamos arredondar aí para 50 mil reais, a pessoa exceder, ser devedor, não está, ou seja, não está cumprindo as suas obrigações e ao mesmo tempo não ter outros bens passíveis ali para pagamento, realmente é algo reduzidíssimo. Vamos enfrentar agora, Pedro, vou lhe provocar para a questão da interpretação jurisprudencial. Nós temos aí a flexibilização feita, né, diante desse atual cenário legislativo que a gente tem das impenhorabilidades. A gente tem a aplicação, ou esse ativismo, como você mesmo se referiu, feito por nossos magistrados. Então, eu queria que você tratasse aí de alguns exemplos que a nossa jurisprudência, aí, puxando mais para a esfera dos tribunais superiores, tem nos apresentado no que diz respeito a essa flexibilização. Que exemplos você poderia apontar para a gente do STJ atuando, e aí o próprio Nilson tinha colocado aqui atrás, né, tem ora ampliando, ora restringindo os nossos limites. Então, que exemplo você pode trazer para a gente da interpretação do STJ no que diz respeito a flexibilizar as impenhorabilidades? Vamos lá. Vamos pegar esse caso do salário, né, da penhora sobre o salário, certo, que eu acho que é mais atraente. O STJ, durante um certo momento, sempre foi restritivo a admitir a penhora sobre o salário. O STJ era legalista, interpretação literal do antigo artigo 649, inciso 4 do CPC 73. Essa era a diretriz. Então, o 649 do CPC dizia que eram absolutamente impenhoráveis salários, vencimentos e etc. E o STJ vinha assim reconhecendo. Num determinado momento, recentemente, há pouco, 3 anos atrás, 4 anos atrás, o STJ começou, em alguns precedentes das suas turmas, a rever isso. E começaram a surgir decisões da turma admitindo que, embora essa seja a regra geral, mas o juiz, diante de peculiaridades do caso concreto, poderia aceitar a penhora sobre o salário, desde que fosse resguardada a manutenção do devedor. Então, se
se aquela penhora determinada pelo juiz, que recaísse sobre o salário, sobre o vencimento, sobre o provento de aposentadoria, não comprometesse a subsistência, o juiz poderia flexibilizar. Então, começou a ter essa pequena dissidência. Até que a Corte Especial do STJ reexaminou e foi um julgado até tranquilo, praticamente não teve divergência, Marco. Uhum. E o STJ, então, emplacou essa superação. O STJ passou a entender que se de um tempo até um certo tempo o salário realmente era impenhorável, salvo, obviamente, naquilo que a própria lei estabelece, pagamento de pensão alimentícia. Então, se essa era a interpretação agora passaria a ser de que o juiz, no caso concreto, poderia mitigar essa impenhorabilidade. E por incrível que pareça, esse precedente da Corte Especial acabou sendo observado pelas turmas. E hoje a gente pode dizer, esse é o entendimento do STJ. Nesse aspecto, eu posso afirmar com alguma segurança, com alguma, né? Eu não posso colocar minha mão no fogo pelo STJ, mas a gente pode dizer que há um direcionamento nesse sentido. E um caso que o STJ examinou, e às vezes o absurdo do caso concreto nos leva a mudar o entendimento, a mudar a percepção das coisas. Né? Por exemplo, o STJ, a quinta turma do STJ julgou um caso em que a discussão era toda sobre isso. O juiz tinha determinado a penhora sobre um determinado bem, tinha determinado um bacen júri, e o devedor apresentou impugnação dizendo, olha, isso aqui é salário. O juiz fez uma investigação mais ampla na movimentação bancária do devedor e ele constatou que em 3 meses, Marco, em 3 meses, aquele devedor movimentou 6 milhões e 500 mil naquela conta. Então isso quebra um pouco o discurso, né? Pô, peraí, a gente tá de brincadeira aqui, a gente está falando de salário, está falando de proteção da dignidade. 6 milhões e 500 em 3 meses? Então, às vezes o absurdo, mas é um caso, assim, a gente não pode generalizar, né? E não pode achar que todos os bloqueios, as penhoras que recaem sobre o salário se encontram nessas circunstâncias. Né? Mas isso aconteceu. Mas é emblemático. É emblemático. E aí o STJ prontamente incorpora a ideia da flexibilização. Nesse caso, no leading case, o relator ministro Benedito Gonçalves, né, que a partir de quando o STJ começou a aceitar a mitigação, o caso... Eu até coloquei o número aí, viu, Pedro? Você colocou? Coloquei. É o 1.582.475. Isso, 475. Tá, eu coloquei aí nos comentários para os colegas que estão assistindo. Maravilha. Nesse caso, o salário do devedor era em torno de 33 mil reais. Você vê que já é algo... Não é um salário pequeno. Não é um salário pequeno. Já é um salário um pouco mais encorpado, né? E aí, o que acontece? Né? Você, diante de situações como essa, você começa a repensar, né? Poxa, faz sentido manter uma proteção absoluta, inflexível, e permitir que o devedor comece a se escorar nessa proteção para praticar um ato abusivo? Isso é um abuso de direito. Sem dúvida. Mas aí veja, Marco, mas essa é a opção legislativa, né? A opção foi essa. A gente tem que ter muito cuidado para não meter os pés pelas mãos. Então, a função realmente do juiz, infelizmente, é lidar com o ordenamento jurídico tal como ele é. E lamentar. Né? E não reescrever o que o Código estabelece. Especificamente em relação a esse precedente, Pedro. A gente muitas vezes critica o STJ em função de utilizar fundamentos constitucionais, princípios, para justificar o descumprimento ou digamos assim, o não cumprimento, né, a não obediência às previsões legais das quais se discorda, né? O código foi amplamente debatido, discutido, democraticamente aprovado, né? Circulou o país inteiro colhendo opiniões, sugestões, começou no Senado, foi para a Câmara, voltou para o Senado. O código está aí, está posto.
E aí, esse é um típico exemplo, porque veja, no voto do ministro Benedito, ele utiliza especificamente que pondera a questão do credor, da efetividade da execução, e utiliza o princípio como a dignidade da pessoa humana, da família. E aí, eu te pergunto, você, diante de uma situação dessa, por mais, digamos assim, por mais coerente que possa ser, por mais justa que possa ser a decisão, você acha que esse precedente, na forma que ele foi posto, na forma que ele foi colocado, ele representa um descumprimento expresso dos ditames do Código? Como compatibilizar isso? Você acha que o ideal realmente era cumprir fielmente os termos da lei e se propor uma alteração legislativa, ou o STJ está cumprindo um papel importante nesse aspecto? Vou dar minha opinião pessoal, viu, Marco? Sim. Pessoalmente, eu acho que o STJ deveria se conter. Eu acho que a contenção seria importante. Muito embora eu mesmo já tenha, inclusive eu tenho um artigo publicado sobre isso, está publicado na Rep, então eu estou muito à vontade para falar, né? Apesar de hoje eu não pensar dessa forma, mas, enfim, eu já publiquei, já fui citado até, quando eu vejo essa citação até me incomodo, rapaz, isso não sou eu mais. Mas, assim, quando você permite a flexibilização da impenhorabilidade, utilizando a técnica da ponderação, como ela deve ser aplicada, com toda a metodologia que tem que ser feita, fazendo a descrição a princípios constitucionais, o juiz explicitando o porquê da ponderação, porquê que o princípio da dignidade humana cedeu em face do princípio da tutela efetiva. Se o acórdão vem com essa argumentação, eu particularmente, apesar de eu não concordar, mas racionalmente, posso dizer que o tribunal cumpriu o papel dele. Uhum, ele decidiu, ele elegeu uma metodologia decisória, pode não ser a melhor na minha ótica, mas a decisão está fundamentada. O que me preocupa é você manipular de maneira não séria os princípios, né? E simplesmente abrir a porteira para que, no caso concreto, arbitrariamente, o juiz saia escolhendo quando é que ele vai penhorar o salário e quando é que ele não vai. Esse é o ponto da questão. Por isso que eu acho que a lei deveria realmente abrir, flexibilizar um pouco mais e dar mais margem para o juiz. Assim, pelo menos a gente teria segurança. A gente já saberia, olha, eu sei de quanto a quanto o salário vai poder ser penhorado, né? E não entrar nesse carrossel que é imprevisível, né? Porque hoje a imprevisibilidade é total. Por mais que a gente diga que hoje o STJ admite a mitigação da impenhorabilidade, mas a gente não sabe, por exemplo, até que ponto, qual o percentual que o STJ vai aceitar. Pois é. Essa é a questão que volta àquela sua sugestão exposta no início da live. Se você tivesse um rol talvez até menor, né, dentro da legislação, mas com uma margem clara de liberdade para o magistrado, a gente não teria esse estado de insegurança que a gente efetivamente tem, flutuando ao bel prazer do entendimento jurisprudencial. Se tivesse essa margem já estabelecida para o julgador, que seria coerente, a gente teria segurança. O problema é que ficamos aí sempre na dúvida do que imaginar, né, que se passa na mente do magistrado em relação aos parâmetros a serem utilizados. Ô Pedro, eu vou te provocar em relação a outro aspecto, a tua opinião em relação a outra decisão do STJ. O STJ, ano passado, ele decidiu, acho que salvo engano, depois eu vou pegar o número aqui para passar nos comentários, salvo engano, pela terceira turma, quanto à questão da não proteção do bem de família quando tem violação da boa-fé. O que é que a gente pode falar sobre essa interpretação do STJ no que diz respeito à proteção do bem de família e especificamente em relação a esse parâmetro por ele utilizado? Vamos lá, tema fantástico esse aí, Marco. Só fazer um ganchozinho bem rápido, só para claro, não perder a oportunidade, já que a gente estava falando do salário e da flexibilização. Vejo que eu acho uma discussão muito interessante que o STJ vem enfrentando diz respeito a conceituar o que é salário. Essa é uma discussão que eu acho boa, entendeu? Porque, por exemplo, o STJ vem decidindo que a proteção da impenhorabilidade do salário recai apenas sobre o valor depositado como salário no mês anterior.
Sim. Então, ou seja, de forma interpretativa, o STJ está tentando restringir a abrangência do salário. É como se o que o devedor não gastou perdesse a natureza salarial. Essa é uma discussão que eu Uhum. acho interessante, né? Porque não é uma discussão de ativismo, é uma discussão sobre a natureza do dinheiro que está na conta do sujeito. Porque eu também não posso dizer que o sujeito recebe um salário, deixa o dinheiro boiando lá na conta por um ano e aquilo simplesmente vai merecer aquela mesma proteção de impenhorabilidade. Será que aquilo ostenta ainda a natureza salarial? Uma importância que permanece depositada na conta do devedor sem uso por um longo tempo? Então, eu acho que essa é uma discussão boa e é que a gente poderia até avançar nisso sem incorrer nesses ativismos, né? Exato, exato. Mas em relação ao outro tema que você colocou, eu acho assim, primeiro a minha premissa, né, que não é a premissa do STJ. A impenhorabilidade constitui uma proteção que confere ao executado uma situação jurídica, um direito subjetivo processual, que é o direito de afastar a penhora sobre aquele bem. Essa é a premissa da qual eu parto. Então, sempre a impenhorabilidade vai constituir um direito para o devedor. E, sendo direito do devedor, é lícito ao executado abrir mão desse direito. O STJ, infelizmente, vem dando a interpretação de que as normas de proteção da impenhorabilidade do bem de família, da Lei 8.009, são normas de ordem pública. O Márcio até entrou aqui, que eu vi que ele colocou um coraçãozinho. Sempre que ele vê, ele gosta dessas coisas, né? Não, é da sua terra aí. Mas isso é uma norma de ordem pública, esse é o assunto dele, da tese dele, Sim. segundo na visão do STJ. E por ser norma de ordem pública, não haveria liberdade de disposição por parte do devedor. Mas veja que paradoxo. O devedor não pode abrir mão da impenhorabilidade, mas pode alienar o bem, inclusive a título gratuito. Veja que coisa. Quer dizer, eu não posso oferecer o bem à penhora, mas posso doar para quem eu quiser. Contradição eu posso absurda. fazer a opção por morar embaixo da ponte, eu posso. Isso é legítimo. Mas eu não posso afetar um bem ao pagamento de uma dívida voluntariamente, né? Assim, eu discordo desse entendimento. E o STJ, inclusive, tolera aquela conduta contraditória, né, do devedor que intencionalmente indica a penhora o bem de família e posteriormente comparece ao processo para arguir essa impenhorabilidade. O STJ vem aceitando essa possibilidade, né? Eu confesso que não concordo com esse entendimento, até já escrevi isso também naquele livro que eu escrevi com o Fred, Teoria dos Fatos Jurídicos Processuais. Eu acho que isso não é possível, isso é uma regra de invalidade. Quem dá causa à invalidade não pode se beneficiar da sua decretação. E, além disso, Marco, a gente observa uma falta de coerência do STJ, porque quando se trata de outras impenhorabilidades, o STJ acaba aplicando essa regra, essa limitação das invalidades, que é a proibição do venire contra facto próprio, a proibição daquele que deu causa nulidade se beneficiar da sua decretação. Mas quando é bem de família, não. Aí, por se tratar de norma de ordem pública, o devedor poderia praticar esse comportamento contraditório. Então, eu particularmente não concordo. Acho que a solução é simples. Toda a impenhorabilidade consagra para o devedor um direito do qual ele pode dispor, abrir mão. E ele pode dispor no processo, também fora do processo. Então, não veria nenhuma dificuldade em aceitar, por exemplo, a penhora do bem de família quando o devedor concorda ou o devedor oferece o próprio bem à penhora. É assim que eu vejo. Não sei o que você pensa sobre esse assunto. Eu concordo contigo, eu queria exatamente aproveitar, a gente tem um pouquinho menos de 10 minutos aqui pelos meus cálculos, eu queria aproveitar para provocá-lo em relação a essa questão dos negócios processuais em relação às impenhorabilidades, né? Eu me recordo que quando o código estava aí no seu período de vacácio, enfim, no começo da sua vigência, e você, obviamente, falou muito sobre isso, porque é o tema da sua tese de doutorado,
a amplitude dos negócios processuais sempre foi objeto de muita discussão, sempre foi objeto de muita discussão. Se cabia para a fazenda pública, se não cabia, se cabe em tal ou qual matéria, direito do consumidor, direito do trabalho, enfim. E uma das temáticas que se levantou em relação aos limites, né, da utilização dos negócios processuais foi em relação à impenhorabilidade, né? Ou seja, os negócios processuais na execução poderiam envolver as impenhorabilidades, isto é, o devedor e o credor, eles podem pactuar no que diz respeito aos bens que, teoricamente, pela disposição do Código de Processo Civil ou pela disposição de leis esparsas, como a Lei 8.009 estabelece, pode haver essa pactuação. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esses limites, ou pelo menos como você enxerga esses limites dos negócios processuais no tocante às impenhorabilidades. E aí eu vou adiante, inclusive, para as situações em que a Fazenda Pública, eventualmente, ela é credora, né? Também, se ela pode ser partícipe aí deste tipo de negócio no que diz respeito à pactuação sobre as impenhorabilidades. Então, queria a tua opinião sobre isso, Pedro, por favor. Ô, Marco, eu acho que é plenamente possível negociar as impenhorabilidades. Inclusive, teve um caso, eu tenho orientado em matéria contratual, por exemplo. A gente sabe que tem aquela exceção lá da impenhorabilidade do bem de família em relação ao fiador, né? Sim, sim. O fiador do contrato de locação, né? E o que eu acho interessante, né? É que na parte contratual você comece a consertar esses problemas pactuando a penhorabilidade ou a impenhorabilidade conforme o caso, de acordo com o seu interesse, né? Então, acho que é plenamente possível. Você vê, em relação ao locatário, isso foi questionado no Supremo, no primeiro momento, e o Supremo entendeu que é constitucional aquela exceção prevista lá na Lei 8.009, porque isso gera uma certa perplexidade, né? Quer dizer que o devedor principal, o locatário, ele goza do benefício da impenhorabilidade. Então, o imóvel dele, a casa ou o apartamento onde ele mora, não pode ser penhorado. Mas o fiador, coitado, que chega ali simplesmente para responder por dívidas alheias, não goza do benefício. Prestando um favor ali, né? É melhor assinar um cheque em branco do que assinar uma fiança. Pois é. Mas essa foi a opção legislativa. E o Supremo, examinando esse problema, já disse que isso é constitucional, não tem problema quanto a isso. Só que mais recentemente o Supremo já deu uma flexibilizada também e já disse que isso aqui não se aplica na locação comercial. Então já começou a criar distinções aí. Então você pode usar a negociação processual até como uma forma de se proteger disso aí, entendeu? Então você deixa lá bem claro. Se você quer realmente submeter o patrimônio tanto do locatário quanto do fiador do locatário, então é melhor chover no molhado e dizer isso no negócio processual. No contrato você coloca lá, olha, estou abrindo mão de qualquer impenhorabilidade, porque aí você se forra numa eventual discussão judicial de problemas futuros, né? Então, eu acho que é plenamente possível abrir mão das impenhorabilidades. Fazenda pública, a mesma coisa. Hoje a gente tem aquelas leis, né, que permitem a transação, especialmente em matéria tributária. Não vejo nenhum problema em que se ofereça como garantia, por exemplo, de parcelamentos ou de débitos que sejam incluídos naquela moratória, e que se ofereça um bem que, teoricamente, segundo a lei, seja um bem impenhorável, até o bem de residência, desde que haja uma renúncia expressa. Preciso que a renúncia seja expressa. Então, o devedor coloca lá que declara, sabe que o bem é de família, mas que ele está abrindo mão. O problema que vai ter é você esbarrar com a jurisprudência do STJ. Porque quando chegar na discussão judicial, o STJ vai dizer, você renunciou, mas você não poderia ter renunciado, já que a norma de proteção aí da impenhorabilidade é norma de ordem pública, né? Essa é a dificuldade que você vai ter. Mas, em geral, tirando essa ressalva aí do STJ, eu acho que é plenamente possível, Marco. Em relação ao salário, por exemplo, se a gente for pensar bem, muitos contratos, esses contratos que geralmente servidores públicos fazem, contratos de consignação, né, que são tratados como contratos autoexecutáveis,
Isso. O contrato já tem lá uma cláusula que permite o desconto em folha. Uhum. Isso. E eu acho que é possível, eu já tenho defendido isso, é possível você pactuar a técnica do desconto em folha também para dívidas não alimentares, dívidas civis. Então, você coloca lá um percentual de garantia da dívida, 10% da dívida, pode ser descontada do salário. Esse desconto pode ser feito extrajudicialmente, como nesses contratos já acontece, esses contratos de consignação, mas também judicialmente. Judicialmente, você autoriza o juiz a expedir um ofício lá para a fonte pagadora e reter 10% do valor do salário para garantir aquela dívida. Isso é uma renúncia parcial ao benefício da impenhorabilidade do salário. Isso é plenamente possível, inclusive quando a Fazenda Pública for credora. Né? Não tenho nenhuma dúvida. O que você pensa? Não, eu concordo com você. Agora eu vou fechar, né, com a provocação inversa. E imaginando a Fazenda Pública no polo passivo, né, devedora, você entende como possível que ela, na condição de devedora, pactue sobre suas impenhorabilidades, né, uma renúncia parcial à proteção que ela tem da impenhorabilidade dos seus bens, Pedro? O que é que você me diz sobre isso aí? Só para terminar de dificultar a questão aqui. Não, aí não dá, né? Aí não dá. Aí não tem como, né? Tem um artigo 100, esbarra no texto constitucional, né? A gente até tem visto, né, algumas decisões teratológicas espalhadas por aí, determinando a incidência, né, da penhora sobre bens que são da fazenda e como tais impenhoráveis, mas efetivamente me parece que nós não temos liberdade, né, enquanto advogados públicos, para pactuar, quebrando garantias que a Constituição estabelece. Aí, eventualmente, o judiciário assim o fazendo, cabe a nós recorrermos, lutarmos contra, mas, de fato, esse é um dos negócios processuais sobre os quais o advogado público ele não tem liberdade para fazer, porque temos normas superiores do sistema que vedam essa prática. Meu amigo, estamos chegando aqui ao final do nosso tempo de live. Eu queria, mais uma vez, para quem chegou durante a live, apresentar aqui o livro Negócios Jurídicos Processuais, do professor Pedro Nogueira. Na tese de doutorado dele se transformou nesse livro, que já está na 4ª edição, né, Pedro? 2020 é a 4ª edição. 4ª edição da editora Juspodium. Vale muito a pena para quem gosta do estudo dos negócios processuais, a leitura do livro do professor Pedro Nogueira. Queria agradecer imensamente a você, a sua generosidade em ter aceito o convite aqui da Escola da AGU para participar dessa live. Cumprimentar todos aí que nos acompanharam ao longo da live, professor América, professor Nilson, professor Paulo Mendes, que acabou de aparecer por aí, professor Brusque, professor Rolando, enfim. Então, agradecer a todos que estiveram conosco. Passar a palavra para você, inclusive sugerindo que você convide os nossos colegas, nossos seguidores, para os eventos aí, para os próximos eventos que a ANEP, né, a associação que você preside, estará organizando. Pedro, a palavra é sua para suas considerações finais. Marco, mais uma vez eu quero agradecer o convite, a oportunidade de participar dessa live contigo. Foi muito agradável, muito bacana. É um prazer também estar aqui interagindo com tantos amigos, tanta gente entrando aqui. Deixar um abraço para todos. Paulo Mendes, que entrou, o Roland, a América, o Nilson, muita gente boa. E dizer que estou à sua disposição. A ANEP, você falou aí dos eventos. A ANEP tem promovido aí alguns eventos e vai promover em breve outros. Tem um, inclusive, agora, na próxima semana, em parceria com a BPC, Associação Brasiliense de Processo Civil. Que é presidida por um colega nosso, Rodrigo Becker, né? Rodrigo Becker é uma pessoa muito próxima a você, que você conhece muito bem, né? E um amigo em comum. Vai ser um evento magnífico. Então, inscrevam-se e participem desse evento. Vai ser muito bacana. É gratuito, online, transmissão pelo YouTube, emissão de certificado. Em outubro, a ANEP também fará um evento para divulgar as teses dos seus associados, dissertações, teses que foram defendidas nos últimos anos, para que a comunidade conheça mais a produção dos associados da ANEP, que é a Associação Norte-Nordeste de Professores de Processo. E é isso. Todos são convidados, todos são muito bem-vindos. Inscrevam-se também no canal da ANEP. A ANEP tem um canal no YouTube, tem um canal no Instagram também. Em breve, se Deus quiser, a gente vai começar a promover algumas lives também. E
É isso, Marco. Mais uma vez, brigadão aí. Espero que a nossa conversa tenha sido proveitosa aí para todos. Parabenizá-lo pela iniciativa. Suas lives têm sido excelentes. Eu tenho assistido a várias delas. E é isso aí, meu. Um grande abraço. Um prazer enorme aqui estar com você, né, nessa tarde. A gente que lhe agradece. Inclusive informar, né, já que você falou do canal da ANEP no YouTube, que os dois congressos virtuais que a ANEP organizou ao longo deste segundo semestre, o Congresso em homenagem ao professor Calmon de Passos e o Congresso dos 5 anos do Código de Processo Civil, estão lá disponíveis no canal da ANEP no YouTube, então tornem-se também seguidores, assim como tornem-se seguidores do canal da Escola da AGU no YouTube, né? Todos os nossos eventos, inclusive as nossas lives, têm sido exportados lá para o canal da Escola da AGU no YouTube, então também tornem-se seguidores aí dos nossos canais, acompanhando os nossos próximos eventos. Pedrinho, mais uma vez, muitíssimo obrigado, meu amigo, obrigado a todos que conosco estiveram. A live fica salva logo na sequência aqui no IGTV da Escola da AGU. Grande abraço, um abraço a todos, fiquem em paz, fiquem com saúde. Tchau, tchau. Forte abraço, tchau.